Oi pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Para quem não me conhece, me chamo Kelly. E hoje, como vocês viram aí no título, eu vim conversar com vocês sobre a minha saída do meu emprego, né? Vamos lá, por onde começar? Por onde eu começo? Eu pedi para sair do emprego. Foi uma decisão que eu tomei no meio do ano passado, que eu iria sair do emprego. Mas assim, que se tornou definitivo mesmo foi em setembro, que eu vim pedir um acordo, né? Eu pedi um acordo para minhas ex-patroas e aí deu certo, né? Elas toparam um acordo. E aí eu vou explicar para vocês por quê, né? Tudo que aconteceu. Então eu vou precisar voltar um pouco assim a fita para conversar com vocês. Primeiro, ignorem essas bagunças aqui. Aqui é roupa que eu preciso arrumar e ali é a doação para a igreja que eu preciso levar. Só que eu só vou levar quando terminar a reforma lá na igreja. Beleza. Voltando ao assunto. Então eu vou contar para vocês um pouquinho do que aconteceu que me levou a isso, né? Hoje em dia eu sou diagnosticada com ansiedade. E esse diagnóstico chegou para mim em 2019. Em 2019 eu tive um caso de alopécia. Para quem não sabe, alopécia é quando você fica com espaço sem cabelos assim na cabeça. E eu tive bastante espaço sem cabelo. Fica assim um pedaço sem carequinha, né? Parecendo até que nunca mais vai crescer cabelo. O aspecto que fica, né? E aí eu tinha 19 anos, 2019, e aí eu tive isso. E eu fui procurar, né, o médico para saber o que era. E aí, nessa época, eu descobri que eu estava com a vitamina D muito baixa, né? Eu acho que, não sei se na época eu já tinha problema com ferro também, mas eu sei que a vitamina D eu descobri ali também que ela sempre fica muito baixa. Aí eu comecei o tratamento com cetralina 100 gramas, se eu não me engano, sem alguma coisa lá, né? Eu tô olhando aqui que eu fiz um roteirinho para poder conversar com vocês, para não perder o fio da conversa. Então foi nessa época aí que eu descobri, né? E comecei a tratar. Voltei a viver melhor. Em 2021, em dezembro de 2021, eu me matriculei na faculdade, pedagogia, e comecei a estudar em 2022. No final de 2022, eu comecei a trabalhar numa creche. Eu trabalhava meio período na época. Aí trabalhei de setembro até o final do ano, no contrato. Em janeiro eu retornei como funcionária efetiva e aí aumentou a minha carga horária, né? Começou a aumentar a minha carga horária, também aumentou as minhas funções na empresa. Eu comecei eu cuidava das crianças, dava banho, auxiliava na alimentação, os cuidados básicos de uma creche de bebês, e também comecei a ficar responsável pelo material. Então eu estudava e trabalhava e já era responsável pelo material das crianças. E aí começou a ir numa rotina assim que eu não estava aguentando mais. Eu trabalhava o dia inteiro, tinha vezes que eu ficava lá na hora do almoço, e aí assim, tinha algumas reuniões fora do horário, mas assim, a gente levava, né, tal. Eu nem lembro mais a hora que eu entrava, mas assim, na quinta e na sexta eu saía às 5h30, porque como eu guardo sábado, né, por causa da minha religião, eu guardo sábado. E aí, fiquei lá até setembro de 2023. Eu saí, porque não estava aguentando mais a rotina. Tinha conseguido outro emprego no meu antigo emprego agora, que foi quando eu entrei. E eu tive um pequeno problema da questão do sábado, né? Mas aí é assunto para outra história também. Entrei em 2023 lá no meu antigo emprego. Gente, eu amo ainda amo, né? E amava trabalhar lá.
Trabalhei lá os primeiros 3 meses como auxiliar, ficava assim de sala em sala, porque a patroa tinha me falado, né? Olha, você vai ficar de sala em sala pra ver qual é o seu perfil, qual criança se encaixa melhor, aonde que a gente vai poder te colocar aqui, vai encaixar, né, a turma com você. Então eu fui pra turma do Baby, fui pra turma do 1, do 2, do 3, todas as turminhas. Fiquei mais com o G3 na época. E aí, no final do ano de 2023, eu acabei firmando na turminha do G2. Aí, em 2024, eu acompanhei a turminha do G2 pro G3. Comecei como auxiliar, ainda cursando faculdade. No meio do ano, eu tive que assumir a turma. Eu assumi a turma, com todo o apoio, né, da gestão. Assumi a turma e já não era um ano, não estava sendo um ano muito fácil em 2024. Eu vivia assim, indo na UPA e sentindo dores, e aí toda vez que eu fazia os exames que eu retornava no médico, era a vitamina que estava baixa, e aí tomava ferro na veia e tudo isso aí. E isso foi até o final do ano, né? Final do ano eu comecei o tratamento da vitamina, tomando ferro, tomando B12, tomando tudo isso aí. E até hoje eu não sei o motivo, né? Que ela sempre fica baixa. Não sei o motivo. E eu parei de tomar também o remédio. Não tava mais tomando remédio, fazia muito tempo já. Eu acho que eu tomei por poucos meses. E aí, em 2025, em 2024, no meio do ano, eu assumi a turma. Não foi fácil, né? Porque a gente pega assim o carro meio que andando, por mais que eu era auxiliar da sala. Mas foi mais tranquilo do que o ano passado. Eles tinham 3 anos, o material deles tipo assim, é a mesma linha de material, mas assim, é de 3 anos. Então eu já estava acostumada, né? Porque no antigo trabalho eu já tinha trabalhado com de 2 também. Então era bem fácil. O problema nunca foi lidar com a documentação, né? Mas assim, eu não estava bem, né? Em 2025, eu falei que eu ficaria, que elas sempre chamavam, né, as funcionárias para conversar. E aí eu falei que eu ficaria sim, mas se eu queria o cargo de auxiliar em 2025, porque eu não, pela minha saúde física e mental, eu não aguentaria chegar até abril. Foi exatamente isso que eu falei para elas. Se eu ficar na liderança da turma, eu não aguento chegar até abril, pelo meu psicológico, né? E aí a gente teve a capacitação, tudo, passou. Na primeira semana de aula, eu tive que assumir a turma. No final do primeiro mês de aula, eu tive que assumir a turma. Foi tudo conversado, gente. Ninguém obriga ninguém a nada. E aí, eu falei com elas que eu precisaria muito do apoio delas, que eu ainda tinha 2 estágios, mas que eu ficaria, né? Porque já era o 3º ano com as crianças e aí no ano passado era o pré-1, né? Entrei com elas no G2, fiquei com elas no G3 e fui com elas no G4, no pré-1. E aí, conversei com elas que eu precisaria de muito apoio e tal. Me deram todo o apoio necessário. Chegou, eu tava fazendo tratamento, tudo. Fui bem, né? Até abril eu perdi bastante peso. Fui até o casamento do meu irmão. E aí eu comecei a sentir muitas coisas de novo. Um cansaço muito grande. Um desânimo muito grande. Eu comecei, tipo, precisar de muita força, orar muito pra falar assim, Deus, me dá força pra mim trabalhar hoje, eu preciso trabalhar, me dá força. E aí eu ia trabalhar lá, gente, tipo, era tudo de boa, assim, passava o dia bem. Chegando em casa, eu não queria viver, tipo, era casa, eu não queria ver mais nada, não raciocinava mais nada. Eu ficava naquele modo, assim, modo pause até o outro dia pra poder trabalhar. E assim, não é vida, né? A gente não vive desse jeito. Então, teve as férias no meio do ano de 2025. Eu pensei assim: não, vou tirar as férias, dar uma descansada, pensar no que eu faço, né? Só que no meio das férias, eu tive um retorno com o médico. Ele analisou todo os exames e tudo.
E aí eu saí de lá novamente com a prescrição da sertralina e com outro remédio para controlar quando eu tivesse ataques, né? Porque eu sentia muita dor, muita falta de ar e eu não sabia que aquilo ali era um ataque, né, da ansiedade. Eu não tinha noção que era isso, mas depois eu fui vendo que poderia ser, né? Então eu comecei a tomar medicação, entrei de férias, viajei e voltei de férias. Quando eu voltei, ao invés de, tipo assim, voltar com calma as coisas, né, no sentido da minha cabeça, voltou tudo com muito mais pressão. Voltou, assim, na minha cabeça, assim, muito mais. Não tava raciocinando muito. Eu fazia o possível, eu dava todo o meu limite para conseguir trabalhar com as crianças, né? É, elas eram, assim, o meu. Como é que eu posso dizer? Claro, criança tem hora que você, né, tem que ter muita paciência, mas elas eram, assim, o meu. A minha alegria diária. Elas eram muito legais, as crianças tinham um amor pelas crianças, né? Já era 2, 3 anos ali com elas. Então era. É, foi construída ali uma ligação entre a gente, né? Então era muito bom estar com elas. Porém, não reduz a questão da carga emocional que eu estava sentindo, do jeito que eu estava vivendo, né? E aí, como eu vi que eu não conseguiria mesmo chegar, que quando chega assim, gente, é, no período que você vê que você não vai aguentar, é melhor você rever o que você tá fazendo, né? Eu estava como é que fala? Eu estava me negligenciando. Então, quando chegou em setembro, eu decidi de fato, conversei com meus pais e eu fui lá e falei com as minhas patroas, né? Que eu precisava, que eu queria fazer um acordo para não sair lá na hora. Ficaria até o final do ano com um acordo, né? Então, fiz o acordo da dispensa, né? Que elas me dispensariam sem justa causa. E a gente fechou tudo certo. Então, no final de dia 12 de dezembro foi o meu último dia de trabalho, né? O último dia com elas. A gente terminou muito bem e tem aquele ditado, né? Todo lugar que você entrar, sempre sai pela porta da frente. E é uma coisa que eu sempre tento levar. Se eu entrei pela porta da frente, eu também quero sair pela porta da frente. Então é um lugar que tipo assim, me deixa muita saudade, é um lugar que eu amei trabalhar, que eu carrego amor pelas pessoas que estão lá e, e assim, estão sempre nas minhas orações e eu desejo o melhor para elas e o futuro a Deus pertence, né? E aí, assim, gente, no final do ano passado, as coisas estavam tão doidas assim que até ganhar mais peso eu ganhei. Ganhei bem mais peso, porque não me exercitava mais, tomava remédio para já tava tomando remédio, ganhei mais peso e não e era trabalho, casa, trabalho, casa. Tirei até uma licença por um tempo também ano passado do grupo de louvor, no começo do ano, no meio do ano, para ver se eu conseguia, né, dar aquele salto assim, e foi luta durante todo o ano, né? Então, assim, por estar nessa rotina de todos os dias ter que pedir força para Deus, para poder ir trabalhar, porque o seu corpo e sua mente não estão aguentando. E não é pelo ambiente, porque eu analisava tudo isso. Mas será que é porque o ambiente é o ambiente? Não, gente. O ambiente lá não era ruim de trabalho, não era um ambiente tóxico. Era um ambiente assim, é um ambiente muito bom de se trabalhar, ao meu ver. Claro, é uma empresa, é um trabalho. Mas, assim, são pessoas muito boas, pessoas de Deus. E eu sou muito grata a Deus por ter me colocado naquele lugar, para trabalhar ali naquele lugar durante esses mais de 2 anos um pouquinho. Então, assim, eu me arrependo de ter feito pedagogia? Não, jamais me arrependo de ter feito pedagogia. Pedagogia é um presente de Deus na minha vida. Quem tá aqui desde o começo sabe, né, que eu ganhei essa bolsa de uma maneira inesperada. Assim, procurei, ganhei, não sabia. E aí achei essa bolsa, comecei a fazer. Foi muito dificultoso esses 4 anos de faculdade. Me formei, né, no final do ano passado. Eu pretendia ficar lá mais tempo, mas não deu para ficar mais, né? E uma coisa que todo mundo me perguntava é se eu tinha um outro emprego para ir. Ué, saiu de lá, vai sair, tá saindo, vai para onde? Vai trabalhar onde? É lógico que é muita loucura viver no país que a gente vive, numa taxa de desemprego como tá
hoje em dia, alguém que está empregado, bem empregado, pedir demissão, né? Mas assim, eu escolhi viver, eu escolhi me acolher, eu escolhi me respeitar, sabe? Pedir perdão para Deus pela maneira que estava me tratando e procurar realinhar meus caminhos com o de Deus, né? Viver aquilo que Ele tem para mim, porque eu tenho certeza que por mais boa que fosse, Ele sempre sabe aquele caso que Deus sempre vai abençoar. Você não tá longe dos caminhos dele, mas você não tá vivendo da maneira que devia viver. Mas que Deus sempre tá ali abençoando o seu caminho. Então, eu escolho hoje o que Ele tem para mim. Consegui o seguro, né, de desemprego. Lógico que eu vou ter que ir atrás de um emprego, mas hoje, por exemplo, eu não me sinto pronta para estar atrás de um novo emprego. Vou estudar para concurso e tudo mais, mas assim, o modelo de emprego que eu quero trabalhar no futuro não é mais como antigamente, porque eu nem cheguei a falar, né? Eu trabalhava das 7 às 5h30 e ficava lá por um acordo que eu fiz com elas, porque é muito longe aqui de casa. Então eu fiz um acordo com elas de ficar lá na hora do almoço. Muitas funcionárias ficam lá na hora do almoço, é um acordo que a gente faz, não é obrigatório, é um acordo. Quer ficar aqui na hora do almoço, tem o almoço e tal. E lá é uma escola de educação integral, né? Então, as criancinhas que chegam de manhã a maioria fica lá o dia inteiro. Então, eu chegava às 7 horas da manhã, as crianças estavam comigo de manhã, a maioria ficava comigo o dia inteiro. Às vezes eu ia embora e ainda tinha criança lá. A escola ficava aberta até 6 horas, e aí o meu horário era até 5h30 e alguns ficavam lá, desde a hora que eu cheguei até a hora que eu ia embora. Então, assim, era uma rotina bem puxada. Fui eu que escolhi essa rotina, então era uma rotina bem puxada, mas sempre teve respeito sobre a minha religião, sobre meus ideais, sabe? Eu aprendi muito naquele lugar, trago os ensinamentos comigo e não me arrependo nem um pouco das experiências que eu tive trabalhando na área, da formação que eu tenho. E eu não pretendo seguir outro ramo tipo assim, longe da educação. Pode ser que eu siga, assim, outros meios, mas estar no ramo da educação. Eu amo estar em sala de aula com crianças. Tive experiências, né, durante o estágio com crianças maiores. Eu prefiro as criancinhas menores mesmo. Consegui aprender isso, né? E o futuro, gente. O futuro a Deus pertence. Claro que tem dia que a ansiedade ataca, pensando assim, ai meu Deus, e daqui tantos meses, e aí será que fora de mês para caçar emprego, ainda mais em escola, que geralmente emprego de escola, se procura emprego em escola em final de ano, né? Final ou começo de ano. Meio do ano não se procura emprego em escola. Mas pode ser que tenha. Mas assim, é uma coisa que Deus está me ensinando e eu tô descansando nele, porque tudo aquilo que precisa é Ele que dá, né? O nosso sustento vem dele, a nossa força vem dele, independente da força do nosso braço, né? E eu acredito, assim, que é uma área que eu faço bem, que eu levo jeito, né? Não sei. As crianças e eu somos suspeitas em falar, se perguntarem. Mas eu acho que é uma área que eu levo jeito, sim, que eu tenho muito amor. Quem não está bem sou eu. Tipo assim, não é culpa da profissão, porque essa profissão leve esse nome, né, de difícil e tal. Mas assim, eu acredito que as crianças, acredito que elas merecem e que elas precisam de pessoas inteiramente saudáveis para lidarem com elas. Eu lidava com elas com todo o meu amor, com toda a minha dedicação, fazia o possível para elas e corria atrás do que precisava por elas. Não me arrependo de nada do que fiz por elas, assim, sempre tratei, não me arrependo de, tipo assim, não tem arrependimentos, né, na questão das crianças, porque sempre teve muito amor entre a gente, muito respeito entre a gente. Claro, não é fácil, né? A gente tá ali, crianças com o dia inteiro com crianças, né? Mas, assim, pra mim foi uma experiência muito boa, muito legal. E que foi que eu descobri que amava pedagogia, né? Que uma área que eu não conhecia, nem sabia, assim, dessa área, assim, direito. E acabei entrando nela, né? Então, o que nós temos para esse ano, né? Esse ano não tem muitos objetivos, muitos planos.
mas eu quero viver uma vida de acordo com aquilo que Deus tem para mim. Sobre o canal, eu já terminei a faculdade, não estou trabalhando na área, gosto de sempre estar trazendo dicas aqui para vocês. Quero também trazer outros conteúdos, outras maneiras de conteúdo, mas assim, tem dias e dias, né? Tem dias que eu consigo trazer o que está planejado, tem dias que eu não consigo desenvolver o que está planejado. Nesse momento, por exemplo, eu estou sem Instagram, eu cortei o Instagram, né? Como é que fala? Eu desativei ele por um tempo, desativei a conta, para me poder pensar melhor, né? Então, o TikTok eu já não tenho, desinstalei o Instagram e tô aqui só com o YouTube. Eu amo gravar para vocês, ter essa interação com vocês. Me faz muito bem estar aqui com vocês, conversando, gravando vídeo. É muito legal isso aqui. Eu não consigo ver assim o canal como uma futura renda pela maneira que eu levo, entendeu? Porque assim, eu faço vídeos assim, eu mal sei gravar shorts, é muito difícil para mim. Tô tentando gravar shorts, mas eu não vejo assim como uma renda. Eu vejo como meu hobby, meu passatempo. Eu gosto de ajudar vocês. Tem muita gente que vem comentando, né, que me ajudou, que estava com dificuldade nisso e eu pude ajudar, vem perguntando, vem. É muito legal essa interação entre a gente. Não sei se ele vai me render alguma coisa no futuro. Se sim, amém, glória a Deus, né? Gostaria. Mas assim, não tá no meu plano, né? Viver da internet daqui pra frente, porque é um mar com muitos peixes, né? É muito grande, é muito vasto e é bem difícil. Mas assim, eu vou continuar buscando, né? Compartilhar com vocês as minhas experiências, trazer coisas novas por aqui. E vocês, se quiserem dar uma dica, falar alguma coisa aí no comentário, vou amar ler e talvez seguir, né? Se couber assim na minha realidade. Vai ter mais vídeos sobre estudos, vai ter mais novidade aqui pra frente. Eu não vou falar agora o que tá vindo pela frente, mas eu não quero que esse vídeo desanime você na área da educação, porque não tem nada a ver. Não foi a pedagogia, foi a minha saúde que não estava boa, não está boa. Eu espero que você entenda que não tem nada a ver com a pedagogia, o que eu quis relatar aqui, não tem nada a ver com o cursar, até porque se você está fazendo pedagogia, não é obrigatório você estar em sala de aula, né? Tem tantas outras áreas para você trabalhar na pedagogia, mas eu não quero desanimar você também a estar dentro de sala de aula. Eu estou contando para vocês aqui o que tem acontecido comigo com relação a mim. Não quer dizer que todo mundo vai sofrer isso, né? E não tô falando que eu vou abrir mão de estar numa sala de aula. Eu quero muito voltar para a sala de aula com as criancinhas, com os pequenininhos, mas eu quero de um método diferente, uma maneira diferente, um modo diferente, não sei, sabe, menos horários, talvez isso. Mas assim, não é que eu queira trabalhar menos, é porque eu preciso respeitar o meu corpo a partir de agora, né? Minha mente, eu preciso me respeitar. Então, eu espero que você tenha entendido, né? O motivo, entendido esse vídeo. E mantenha-se firme e focada aí nos estudos. Eu também vou me manter firme e focada nos estudos. E vou sim atuar na área no futuro, se Deus quiser, em breve. Mas não tenho planos para isso agora. Mas vou continuar estudando, né? Estudando, nada nos impede de estudar. Porque também o mundo não para de girar porque você não tá bem. O mundo continua girando. Então você tem que se adaptar a isso. Então é isso. Espero que você tenha entendido. Deixe um comentário aqui se você quiser. Não esqueça de curtir esse vídeo se você gostou. Compartilhar com alguém que pode estar vivendo a mesma coisa aí. E ver que ela não está sozinha nesse mundo. Mas que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!